Shalom, queridos, estamos de volta com mais um vídeo e dando continuidade com o tema progressismo cristão. Se você gostar, compartilhe, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar esse projeto, ativando também o nosso sininho. E nós visamos, através desse projeto, facilitar a informação e levar o conhecimento ao máximo de pessoas possíveis, tá bom, gente? Mas vamos seguir. Eu falei anteriormente sobre o que é o progressismo. É uma resposta social que a igreja pós-moderna encontrou para atender às demandas da sociedade, fundamentada em alguns princípios, em alguns fundamentos teológicos, como a teologia da missão integral, como a teologia inclusiva, como a teologia da libertação e com a base central, a ideologia do sistema socialista, que divide a sociedade em classes, que são a burguesia e o proletariado, onde, na ótica do socialismo, os burgueses tornam-se opressores e o proletariado torna-se os oprimidos. E aí, nesse contexto, nós temos o sonho de Karl Marx, que seria a ditadura do proletariado, que seria a derrota do burguês opressor, sendo que o maior sistema opressor para o socialista é o capitalismo. De maneira sintética é isso, tá bom? Então a teologia progressista, ela vai desenvolver em cima disso respostas aos anseios de uma sociedade socialista, né? Acreditando que o socialismo seria então a solução para a grande crise mundial. Mas seria realmente isso que a Bíblia diz? Seria realmente Jesus socialista? Seria realmente a igreja portadora de uma mensagem social que vai responder às demandas sociais? Vamos ver isso na Bíblia? Bom, de maneira simples, deixo claro que eu não vou aqui entrar em pormenores, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, mas vou responder a essas questões. Vamos lá. Primeiro, quando nós falamos em Jesus, a gente fala de Jesus, aquele que traz uma mensagem do reino de Deus a nós. A pregação de Jesus se consiste no reino de Deus. Jesus nos ensina a orar, dizendo: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus ele vem para o mundo em uma época que o mundo era regido pela República Romana. O Império Romano, no tempo de Jesus, eu até já falei isso em um outro vídeo, era o Império Republicano, porque ainda estava muito próximo da queda da República Romana, e o imperador da sua época ainda mantinha vivo traços da República Romana. Então, Jesus ele nasce no período republicano, e em nenhum momento ele se preocupa com a construção ou com a mudança do sistema daquela república. Pelo contrário, quando os homens perguntam a ele: mestre, tu és rei? Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele em nenhum momento critica o sistema político de sua época. Pelo contrário, ele chega várias vezes a responder: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus ele todo momento respeita o sistema político da sua época e orienta os seus seguidores a andar segundo as leis, porque se andar segundo as leis, eles não vão sofrer mal nenhum. E Jesus chega até a dizer que a lei é boa. A lei é boa para quem anda obedecendo a ela. Então ele diz o seguinte: olha, que nenhum de vocês sofra como homicida, como ladrão, como transgressor da lei. Mas se por minha causa vos perseguirem, vos odiarem, vos atacarem, então aí vocês terão um grande galardão do céu. Então a mensagem do Evangelho de Cristo, ele não vem agora modificar o sistema da política romana. Pelo contrário, ele vem pregar uma mensagem de arrependimento. A grande pregação de João o Batista, que dá sequência da mensagem de Cristo, é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho que é o Evangelho do Reino, que é pregado a todas as nações para o arrependimento, para o perdão dos pecados. Essa é a mensagem que a Bíblia nos apresenta. E aí, nesse contexto, aqui começa a minha discordância do progressismo. Por quê? Porque, primeiro, em Jesus não há acepção de pessoas. Em Jesus não vale rico, não vale pobre, não vale homem, não vale mulher, não vale branco ou negro, índio, judeu ou gentil. Em Jesus não há acepção. Em Jesus
Todos somos chamados por sua graça, mas todos somos chamados a quê? Ao arrependimento. A mensagem do Evangelho é de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, percebam, em Cristo, o que é apresentado como sistema opressor é o sistema de pecado. O mundo é apresentado como um sistema de pecado. Quem oprime o homem é o pecado. Por exemplo, uma pessoa avarenta, seja ela rico ou pobre, ela é uma pessoa oprimida e que vai oprimir outras pessoas. Quem nunca conheceu um pobre avarento? Quem nunca conheceu pessoas que são orgulhosas, tão orgulhosas, e que você vê que não tem nada, não tem um centavo no bolso? Então perceba que não é a condição financeira que transforma alguém em opressor ou em oprimido, mas é o pecado e é a maneira que o pecado domina a pessoa. E aí o Evangelho vai mostrar o pecado como grande problema da sociedade. E é esse pecado que escraviza, é esse pecado que domina, é esse pecado que cega, é esse pecado que conduz à morte eterna. Por isso está escrito, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, seguindo. Mas é só o pecado? Bom, primeiramente é o pecado. Mas a Bíblia diz que os discípulos tinham tudo em comum. Calma. O que a Bíblia diz é que a primeira igreja tinha temor do Senhor. Então, eles não tinham tudo em comum por ter tudo em comum. Primeiro, eles tinham temor do Senhor. Segundo, eles guardavam a doutrina dos apóstolos. E por causa disso, eles tinham tudo em comum. Ter tudo em comum fala do bem comum de uma sociedade. Mas isso não é socialismo, tá? Socialismo não é bem comum. Socialismo é divisão de classes. Ter tudo em comum é bem social. É quando eu compreendo que eu posso ser instrumento de Deus na sua vida e você ser instrumento de Deus na minha vida. Só que para chegar nessa dimensão do bem comum, é preciso ter um processo interno de transformação, onde cada um aprenda conceitos básicos da fé cristã, como ninguém ficar preocupado apenas com aquilo que é seu, mas também preocupar-se com aquilo que é do próximo. Mandamentos como amai ao próximo como a si mesmo, orar pelos inimigos, abençoar todas as pessoas, servir todas as pessoas. Esses valores que vai se criar um bem comum. No entanto, no socialismo nós temos uma falha. Eles dividem burguês e proletariado. Mas como é que o burguês vai conseguir nivelar-se com o proletariado? Quem é que vai pressionar isso? Aí o socialismo cria uma solução, o Estado. Mas quem é que vai assumir o Estado? Um ser humano. Você já viu algum sistema onde um homem pecador está na frente ser um sistema de solução? Não há. Por quê? Porque se o homem pecador está na frente, vai ter falha. Se o homem pecador está na frente, vai ter corrupção. Se o homem pecador está na frente sem arrependimento, vai ter mentira, vai ter falcatrua. Por quê? Porque a plenitude de uma mensagem social autêntica só se dá a partir do novo nascimento. Quando eu aprendo que você é maior do que eu, que você é mais importante do que eu, e você também aprende que eu sou mais importante que você. Então perceba que a mensagem do ter tudo em comum da Bíblia não condiz com a mensagem socialista, que se sustenta numa guerra de proletariado, onde o proletariado precisa vencer os opressores capitalistas, fazendo uma divisão de classes. No Evangelho não há divisão de classe. Na mensagem da cruz não há acepção de pessoas, homens e mulheres, judeus e gentios, ricos e pobres, brancos e negros, são todos iguais, são todos chamados por Deus à mesma graça. Então perceba que a igreja ela precisa trazer uma resposta social? Sim. Mas na ótica do reino e não na ótica socialista.
Precisamos de saúde melhor, precisamos de segurança melhor, precisamos de uma educação de qualidade. Mas qual é o viés da educação que nós vamos propagar na igreja? É o viés bíblico. E o viés bíblico fala que Jesus crescia no conhecimento e na graça diante de Deus e dos homens. Mas o que é que o socialismo diz? Ele diz não, a religião é o ópio do povo. O socialismo tirou Deus da escola. O socialismo tirou a ideia de Deus da escola. Como é que eu quero que a minha criança cresça sem Deus? Sem entender quem é Deus? Isso é socialismo. E isso não é cristianismo. Pode estar no progressismo. Respeito os progressistas, eles lá e eu cá bem longe. Tenho amigos progressistas, pessoas que se formaram comigo, amigos queridos, as pessoas. Mas eu não posso concordar com suas ideologias. E aí eu já digo, aprenda a separar pessoa de ideias. Eu estou aqui discutindo ideias. Interpretação bíblica. Quando eu vou para a Bíblia diz que pecado é pecado. Mentir é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado. Não importa se tem um pastor adulterando, um irmão da igreja adulterando, se tiver, ele está pecando e pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Como também o ato da homossexualidade na Bíblia é pecado. Por quê? Porque Levítico fala sobre isso. E quando Jesus vem, ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então perceba que a prática da homossexualidade na Bíblia é pecado. Se a pessoa quer ser, por qualquer que seja a razão, é ela com a sua escolha, quem vai julgar é Deus, não sou eu. E eu respeito as pessoas, amo as pessoas, mas eu não posso mexer em um conceito definido pela própria Bíblia, só porque eu não quero ofender. É como um heterossexual. Imagina um homem casado que tenha um impulso de ter 2, 3 mulheres. Ele não pode. Ele vai ter que conter o seu impulso e ter uma única esposa para a sua vida toda. Porque é princípio. Adultério é pecado. Então princípios são inegociáveis. Sabe? Então a teologia progressista ela se torna uma ameaça à igreja cristã porque ela toca nos princípios e nos fundamentos que são inegociáveis. O pecado continua sendo pecado. O grande problema da sociedade é a distância de Deus. Burguesia e proletariado é uma falácia socialista. O que realmente oprime o homem, segundo o Evangelho, é o pecado. Porque uma pessoa pobre, ela é oprimida muitas vezes pelas suas próprias escolhas, suas próprias decisões fundamentadas em pecado. Óbvio que nós temos problemas de justiça social, nós temos uma série de questões que nós temos que rever, temos que pensar, temos que rediscutir, temos que criar uma sociedade mais justa para a comunidade. O bem social tem que ser refletido sim, mas não através daquilo que o viés progressista discute e pensa. É óbvio que nós precisamos discutir saúde, educação, segurança. Lembrando que essa discussão não é socialista, é uma discussão republicana. Então a República discute esses temas. Saúde, educação, segurança e outros mais. Então nós vamos começar a refletir que a mensagem do Evangelho é uma mensagem do reino de Deus para os homens. E é uma mensagem que leva o homem ao arrependimento de seus pecados. É uma mensagem que une povos, une nações, que une pessoas. É uma mensagem que não tem classe social. O Evangelho é para todos.
em todos os tempos. E todo aquele que crê será salvo. Então eu posso fazer toda a discussão social em cima da república. E não necessariamente do socialismo. Eu não posso enxergar o capitalismo como o grande mal. Ainda que eu entenda que o capitalismo em si ele possa ser um grande mal em determinados momentos se não tiver um viés humanitário. Mas o problema não é o capitalismo em si, o problema é o homem. O problema, tanto no capitalismo como no próprio sistema socialista, está no homem. E a única forma de mudar isso é através do Evangelho de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então a discussão do Evangelho é muito mais ampla, gente. Eu ficarei aqui 1 hora explicando isso, tá? Mas espero que esses 2 vídeos tenham sido suficientes para explicar a diferença do progressismo da visão bíblica e ortodoxa e possa servir para edificar alguns de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.